sou a Alana, do Laboratório 32 da URGS, e nós vamos falar um pouco sobre a bioinformática aplicada à bioquímica, um campo novo e emergente da ciência. Mas então, de onde veio a bioinformática e como é que ela funciona? A partir do nosso DNA, são formadas moléculas de RNA mensageiro, que são traduzidas em polipeptídeos que formam proteínas. E as proteínas têm funções muito importantes para nos manter vivos e saudáveis. Mas é por isso que, se algum problema as afeta, elas também podem ser responsáveis por algumas doenças. Quando não sabemos quais as moléculas que estão relacionadas, nós procuramos entender o que tem de diferente entre uma pessoa doente e uma pessoa saudável. Para fazer isso, usamos uma das áreas da matemática, a estatística, e ela funciona muito bem quando investigamos uma, duas ou três moléculas. Mas, por vezes, muitos genes ou muitas proteínas podem ter um efeito pequeno que, somados, é que causam a doença. Dessa forma, precisamos olhar para milhares de dados. E aí que surgiram as ômicas, uma área que estuda os conjuntos de moléculas e organismos biológicos. Alguns deles são o genoma, o transcriptoma, conjunto de RNAs mensageiros, o proteoma e também o microbioma, que são todos os organismos que estão no nosso intestino e nas mucosas e que também ajudam a proteger e cuidar do nosso corpo. Mas quando eu tenho essa quantidade gigantesca de dados, só a estatística já não basta. E é aí que precisamos da bioinformática, que nada mais é do que utilizar dados teóricos e experimentais para criar modelos que ajudem a entender as diferenças e semelhanças entre grupos de dados diferentes, geralmente pessoas doentes e saudáveis. Mas se eu entregar todas essas peças aqui para ti, provavelmente não vais conseguir montar um carro que funcione, certo? E assim são os sistemas biológicos. A forma como as peças se encaixam e trabalham em conjunto é mais importante do que as peças em si. Portanto, nós trabalhamos com uma das áreas da bioinformática chamada biologia de sistemas, onde a gente utiliza esse tipo de gráfico em rede para conectar cada uma das peças entre si, sejam elas genes, proteínas ou bactérias. E é assim que conseguimos responder uma infinidade de perguntas. E a seguir, nós vamos mostrar alguns dos exemplos de trabalhos que temos desenvolvido. Olá, aqui é o Michael e eu vou mostrar para vocês o meu trabalho de iniciação científica. A microbiota intestinal, ou seja, os milhões de micro-organismos que habitam o nosso trato digestório, são muito importantes em diversas funções do nosso corpo, e o nosso sistema imune desempenha um papel muito importante nisso. Assim, eu investiguei aspectos evolutivos da via intestinal de produção de GA através de uma perspectiva de biologia de sistemas. Os nossos resultados demonstram que havia GA nos processos que evoluíram mais recentemente dentro do grupo do sistema imune adaptativo. Além disso, nós podemos identificar quais são as proteínas mais importantes e quando elas surgiram no curso da evolução. Olá, eu me chamo Flávio e eu vou apresentar uma possível aplicação para a biologia de sistemas, que é comparar a influência de fármacos e poluentes em redes moleculares. Nesse exemplo, o metilmercúrio como poluente e o ácido valproico como fármaco, e ver qual é a influência no sistema nervoso central. Em bioinformática, nós utilizamos diversos programas e softwares para coletar dados e conduzir a nossa análise para que nós possamos chegar nos nossos gráficos e resultados. Nós vimos que a exposição ao metilmercúrio e a exposição ao fármaco ácido valproico, ele possui influências diferentes, tanto na organização de redes moleculares, como inclusive na expressão gênica. Muito obrigado. Oi, é a Alana aqui de novo, e agora eu vou mostrar meu trabalho de doutorado para vocês. Existem doenças que são influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente. Algumas delas são os transtornos neuropsiquiátricos, que é a minha área de estudo. No meu trabalho, eu investiguei a esquizofrenia, a depressão maior, o autismo, o Alzheimer e o Parkinson, e utilizei a biologia de sistemas para entender quais genes e RNAs mensageiros estão alterados nessas doenças. E foi aí que encontramos que uma gama desses genes parecem alterar a quantidade de RNA mensageiro disponível na célula, alterando provavelmente também as funções que as proteínas desempenham nesse sistema. Eu sou Giovanni e pesquiso sobre alterações em células do sangue periférico de pessoas que apresentam transtornos mentais, tais como esquizofrenia, depressão e outros. A ativação de células no nosso sangue pode ser medida a partir da biologia de sistemas e da transcriptômica. Como resultado surpreendente, pacientes que sofriam de esquizofrenia e estão parcialmente curados, chamado remissão, apresentam alteração na ativação celular em relação a pacientes no estado agudo e a pessoas saudáveis. Oi, eu sou o Alexandre. E no meu trabalho, a gente se perguntou se o guaraná poderia combater a obesidade através das suas propriedades termogênicas. A gente analisou a microbiota intestinal de animais que tinham recebido uma dieta saudável ou uma dieta rica em açúcares e gorduras, e também de animais que tinham recebido guaraná.
A gente fez a análise da microbiota através da extração do DNA intestinal, descobrindo todas as sequências presentes nele e associando essas sequências a bancos de dados. Assim a gente consegue identificar quase todas as bactérias presentes no intestino. A gente viu que o guaraná atenuou o ganho de peso e alterou a composição da microbiota intestinal, mas que essas bactérias ainda eram bem diferentes das dos animais saudáveis. O nosso grupo de pesquisa é liderado pelo professor José Cláudio Fonseca Moreira. E se você quiser saber um pouco mais sobre as outras linhas de pesquisa ou o que temos em desenvolvimento no laboratório, você pode seguir esse QR Code para o nosso site, ou ainda enviar e-mail para jcfm@urgs.br.